Pronto. Então, o que é o gênero e o tipo textual que a prova de vocês pede? Dissertativo, argumentativo. A dissertação é aquele tipo textual que você descreve algo, que você discorre a respeito de algo. Então, você traz uma definição. Por exemplo, o tema fala a respeito de memória. Dentro da sua redação, em algum momento, você pode dissertar sobre a memória. Só que você não pode esquecer que ele é também argumentativo. Então, ao mesmo tempo que você vai falar o que é memória, você precisa trazer a sua opinião sobre isso. Então, na sua opinião, qual é a importância da memória? Aí você vai contrapor com outras ideias. Ah, eu acredito que a memória é isso. Porém, existem outras pessoas que falam que a memória é algo X. E você vai o tempo inteiro trazer essas contraposições de ideias. E a partir disso, você vai fortalecendo a sua tese. Vou pegar um exemplo bem simples para explicar para vocês o que é essa argumentação. O que é argumentar? A gente faz isso o tempo inteiro. A nossa fala é praticamente um instrumento de convencimento do outro. A gente sempre, na nossa conversa, na nossa fala, vai tentar convencer o outro de algo. E é isso mesmo, acontece. Galera, se vocês quiserem falar qualquer coisa, pode abrir o microfone, me interromper e perguntar. Estou aqui para isso. Aula de mentoria, para a gente ver um pouco de conteúdo e para vocês tirarem dúvida também. Então, quando a gente fala de argumentar, vou trazer um exemplo muito simples do que é. Eu consegui explicar bem para vocês o que é gênero textual e o que é tipo textual? Gênero é algo amplo, então vou ter notícia, vou ter reportagem, entrevista, conversa de WhatsApp, post do Instagram, deixa eu pensar em mais aqui, livro, né? Romance, manual de instrução, bula de remédio, que mais? Nossa, é tanto gênero, cartoon, tirinha, tudo isso é gênero. Tipo textual, argumentativo, dissertativo, injuntivo e posso estar esquecendo de algum, depois eu vejo todos e mando lá no grupo para vocês. São todos esses tipos textuais. Beleza. Todo gênero ele vai ter uma roupagem que vai ser predominantemente um desses tipos. Preste atenção, predominantemente. Por quê? Por mais que você tenha, por exemplo, uma notícia que vai ser predominantemente narrativa, em determinado momento ela pode apresentar características do tipo descritivo, porque ela vai fazer uma descrição a respeito de um cenário, a respeito de como a vítima daquela ocasião estava, a respeito de como era o local em que aconteceu o fato. Então, predominantemente, um tipo textual, o que não exclui outros. Show. Na redação de vocês, então, vocês vão precisar argumentar. E o que é a bendita da argumentação? Exemplo simples. A pessoa está lá, passou de ano, tirou notão, arrasou, quer pedir um presente para o pai, para a mãe, para o responsável. E aí vai lá e fala assim, eu quero um iPhone, mãe, quero um iPhone, porque o iPhone tira foto maravilhosamente bem, eu preciso de um iPhone. Aí a mãe, o pai, enfim, vai falar assim, mas por que você precisa disso? O que você fez de bom para merecer um presente tão caro? O que você vai fazer nesse momento? Vai dizer por que você merece esse presente caro? Então, qual vai ser a sua argumentação? Passou direto, tirou notas excelentes, não recebeu nenhuma advertência na escola. Tudo isso vai contar como um elemento importante na sua argumentação para convencer o pai ou a mãe de dar aquele presente tão caro. E perceba aqui, ó, eu elenquei várias opções. Tirou nota boa, não recebeu advertência, passou direto, elenquei um montão. Sendo que nesse rol, quando eu vou argumentando, sempre vai existir uma gradação. Um argumento que é mais forte e um argumento que é ok. Qual poderia ser o argumento mais forte? Vou trazer um aqui, ó, que eu tenho certeza que esse não passa batido. Ajudei em todas as tarefas domésticas. Não deixei você lavar uma louça, porque eu lavava todas as louças após o almoço. Olha que argumentação pesada para ganhar um iPhone, entendeu? Trocando um trabalho doméstico por presente. Se fosse assim, até eu acho que eu lavar todo, eu não ia deixar um garfo na pia, porque, né, lavar louça para ganhar um iPhone no final do ano, eu tô dentro.
Isso vai ser argumentação. É um exemplo bobo? Sim, mas é um exemplo que vai te ajudar a enxergar como argumentar não é tão difícil quanto parece. E o que vai acontecer na sua prova? A banca ela vai trazer para você um tema. Desse tema, você precisa desenvolver uma tese. E dessa tese, você vai precisar criar argumentos para defendê-la. Então, vamos supor que a banca, como o livro do Kazuo Ishiguro, acredito que fale assim, né? Pelo menos em português, não vou saber pronunciar o nome dele da forma estrangeira, mas em português acredito que seja isso. Ele traz muitos aspectos relacionados à memória. O livro dele é um resgate de memórias muito grande. Para quem já começou a ler, deve ter percebido isso. É um resgate de memória o tempo inteiro. Acontece alguma coisa, a personagem vai ao passado e fica horas ali naquele passado. Depois, eu juro para vocês que eu me perco quando ela volta ali para o momento presente. De tanto tempo que ela fica relembrando acontecimentos. Então, eu acredito que a memória ela vai estar muito presente aí. Pode ser algo associado ao tema da redação? Pode. Então, vamos supor que a gente tenha como tema memória. O resgate da memória, ou então a importância da memória para a construção de um povo. Você vai precisar pensar em uma defesa para isso. É importante o resgate da memória para que um povo possa se autoafirmar, possa ser mais forte? É importante sim ou não? Esse sim ou não, ele já vai te ajudar na construção de um ponto de vista. A tese é um ponto de vista, é uma opinião. A partir desse momento, você consegue desenvolver os argumentos que vão te ajudar a defender essa opinião. Então, é muito importante, para que haja coesão no seu texto, que você consiga juntar todas essas coisas. Escrever, né, fazer uma redação, produzir um texto, é como costurar, gente. Quando você costura, o que você faz? Você vai ligando um fio no outro, e ao final você tem um produto. Tem uma bolsa, tem uma blusa, tem uma calça. Escrever é a mesma coisa, você vai unindo as palavras. A partir dessa união, você cria um período, uma frase. Depois, um parágrafo. Por fim, um texto. Não adianta pensar na construção textual, na construção da redação, de uma forma como todo. Você precisa pensar nas etapas. E a gente vai falar um pouco disso também hoje. Então, para nós darmos o pontapé inicial e entender o que é essa bendita dessa introdução da redação, eu trouxe redações exemplares de alunos aprovados na UERJ. Infelizmente, eu só tenho de alunos aprovados, infelizmente ou felizmente, de alunos que foram aprovados para medicina. Para a galera que quer medicina aí, ó, show de bola. É da cartilha da própria UERJ. Cadê? Rafael, eu sei que quer medicina, se não me falha mesmo. Se eu não estiver errada, Rafael, futuro mediciner da UERJ. É isso mesmo, não é, Rafael? Na medicina? E eu acho que a Fernanda também. Então, bora lá, então. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Essa cartilha eu acho muito bacana, porque os alunos, eles produzem todos os anos. Então, a turma, né, aprovada para medicina, vai lá, produz o material. Isso demonstra engajamento, interesse dos alunos em relação aos próximos, né, aos vestibulandos. Seria muito bacana se todos os cursos fizessem isso. Acabei de ter uma ideia aqui, hein? Vou pensar em fazer isso para letras. Achei isso muito legal. Né, Camila? Imagina se a gente tivesse um manual desses. Ia ser super legal. Júlia, eu não lembro. Júlia quer pedagogia. Verdade, professora. Gente, eu vou esquecendo tudo. Então, vocês conseguem ver o que eu estou compartilhando com vocês? Sim. Show. Essa aqui foi uma das redações exemplares. Percebam que a nota desse vestibular aqui, que foi do ano de 2020, ela ainda é a nota antiga, porque isso aqui foi antes da pandemia. Foi o último vestibular antes da pandemia. A obra obrigatória para esse vestibular foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Inclusive, uma obra sensacional. Eu indico a leitura dela de olhos fechados. É um livro muito bom, que traz uma noção de vida para a gente. E pode ser usado como repertório em vários outros
temas de redação. Então, vamos lá. Espera aí que eu vou beber uma água aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer em relação a isso que nós conversamos, do que é argumentar, pode perguntar aí, galera. Bom, essa aqui foi cativeiro social. Uma coisa muito interessante para o vestibular da UERJ é o título. Na redação deles, eles pedem um título e se você não coloca, você perde ponto. O que conta quando a gente fala de título para redação? Originalidade. Cara, originalidade é um fator essencial. Então, o título ele precisa ser original, autoral e precisa estar relacionado a algo que você trouxe na sua redação, a sua tese, a sua argumentação, ele precisa ter esse entrelaçamento. Uma coisa que eu sempre digo para os alunos e que vale muito a pena fazer é a retomada do título na conclusão do texto. Aquela retomada que vai fechar com chave de ouro. Exatamente isso. Ela é essencial para que o texto ele se torne algo cíclico. O examinador ele consegue ver um início, o meio e o fim, encerrando a ideia que você começou lá na introdução. Então, é muito bacana essa retomada do título na conclusão. Nós vamos ter uma aula que eu vou abordar com vocês criatividade para produção de título, o que é muito bacana. Inclusive, é um assunto que eu produzo, que eu estudo sobre isso lá na própria faculdade mesmo. Então, vamos começar aqui. Metáfora no romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A reificação é linguagem do cotidiano. A sociedade coisificada impõe limites ao homem, a partir dos quais ele se submete aos imperativos da escassez e da necessidade. Nesse sentido, enquanto instrumentos de poder, desigualdades econômicas e culturais se fazem determinantes para a manutenção de realidades inferiorizantes. Sendo assim, são nas alegorias de Fabianos a personificação de relações secas. Olha só, eu esqueci de ler o tema com vocês, perdão. O tema foi esse daqui. O que leva pessoas em condições semelhantes às de Fabiano a se considerarem inferiores às demais? Apenas uma contextualização. Fabiano é o personagem principal dessa obra do Graciliano Ramos e ele é um sertanejo. Oi? E ele é um sertanejo que passa por uma situação de miserabilidade mesmo, de miserabilidade não, perdão, de miséria. Ele vive à margem da sociedade. E ele, em determinado momento, ele até se compara com a baleia, que é a cachorra dele de estimação. Porque ele se sente mais bicho do que homem. Tamanha é a exclusão social que ele vivencia. Então, quando a banca pergunta isso aqui, ó, condições semelhantes às de Fabiano, ele quer saber o que leva algumas pessoas a se sentirem inferiorizadas na nossa sociedade. Então, esse foi o tema que a redação trouxe. Eu achei um tema lindo, muito, muito bonito. E aí o aluno fez a introdução dele. Percebam que ele já começa a introdução citando a obra de leitura obrigatória. Isso é uma coisa que vocês me perguntam muito. Professora, eu posso citar o livro já na introdução? Pode. Professora, eu posso trazer outra contextualização na introdução? Pode. Não existe uma regra. Se tem que ser com um livro, que é o UERJ deu, se tem que ser com outro repertório, não há regra. O que é necessário para uma boa introdução é a contextualização inicial. Se ela será feita com música, com filme, com o próprio livro que a banca deu, não importa. O que importa de verdade é você contextualizar antes de apresentar a sua tese. Mas por quê, professora? Vou te dizer. Se você coloca já de cara a sua tese, o seu texto ele acaba ficando muito seco. Gente, texto pode ficar seco, sim. Texto também pode ficar confuso. Acabo me referindo aqui de uma forma até metafórica, né? Um texto seco, olha isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que fica direto demais. E é bacana quando vocês
mostram para o examinador que vocês conseguem pegar aquele tema de redação e associar a elementos externos, associar conhecimentos de mundo que vocês já tiveram acesso. Por isso que é bacana essa contextualização. Ela não está ali à toa, ela está ali para mostrar que você tem conhecimento de mundo e que você consegue fazer inferências, que você consegue criar parágrafos intertextuais que vão dialogar com outras obras. Por isso que é importante o tempo inteiro você fazer esse resgate na sua redação. Então, beleza. Metáfora no romance Vidas Secas, Graciliano, a reificação é a linguagem do cotidiano. A sociedade coisificada impõe limites ao homem, a partir dos quais ele se submete aos imperativos de escassez e da necessidade. Então, beleza. O que ele fez aqui? Trouxe a obra e explicou por que aquela obra está ali. Ele vai justificar o uso dessa obra a partir de a sociedade coisificada impõe limites ao homem, a partir dos quais ele se submete aos imperativos da escassez e da necessidade. Escassez e necessidade, temas que são abordados em Vidas Secas. Conectivo, nesse sentido, a apresentação da tese. Enquanto instrumentos de poder, desigualdades econômicas e culturais se fazem determinantes para a manutenção de realidades inferiorizantes. Aqui ele vai defender o ponto de vista dele. Qual é esse ponto de vista? De que nós temos instrumentos de poder que acabam mantendo essas desigualdades econômicas e culturais, e elas são determinantes para manter essa realidade de inferioridade. Então, o ponto de vista que ele vai defender é esse, de que existem instrumentos de poder que fazem isso, que mantêm as pessoas nessa situação de desigualdade. Sendo assim, conectivo, mais uma vez, estão nas alegorias de Fabianos a personificação de relações secas. Cara, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, para tudo, que perfeição! Alegoria de Fabiano e personificação de relações secas. O que significa essa alegoria aqui de Fabiano? São essas criações. O Fabiano, ele é um personagem da ficção que, na verdade, ele dá voz a muitos Fabianos que existem na nossa sociedade. Então, por isso que ele traz essa alegoria. Essa alegoria tem o sentido de ser uma representação que personifica as relações secas, as relações das vidas, né, desses fabianos. Enfim, alguém tem algum comentário a respeito dessa introdução que queira fazer? Nenhum comentário, galera? Nenhuma dúvida? Então, bora lá. No segundo parágrafo, ele vem com um exemplo, que também ficou muito bacana, de Amarildo a Cláudia Silva. Para quem não lê, ele botou aqui. Amarildo a Cláudia Silva, arrastada, dilacerada e escrachada em uma viatura, tal qual em um tumbeiro. Nossas mortes severinas materializam a opressão. Como fruto desse cenário, o modelo produtivo classista e repressor, conservado por soldados amarelos, invisibiliza sertanejos na construção de uma lógica submissa. Na condição de bicho, a marginalização se constitui um dos pilares do capital, exposta no Manifesto Desigual de Direitos Básicos. Desse modo, a segregação econômica enuncia a estigmatização do ser. Olha só, mais um parágrafo fantástico. Como ele começa esse parágrafo? Percebam, também é outra coisa que vocês ficam muito forte na cabeça. Eu preciso começar o parágrafo com conectivo. Então, vamos lá. Em primeiro plano, inicialmente, a priori, não precisa. Alivia o coração. Não há necessidade de iniciar todos os parágrafos com conectivo. Você já pode começar o seu parágrafo direto com uma frase, sem problema algum. Aqui, o que ele faz? Olha o resgate da realidade. Ele mostra
que a realidade não está tão diferente assim da ficção. A Marilda Cláudia Silva, para quem não lembra, não sei qual é a faixa etária de vocês, mas acredito que todo mundo aqui, se for do Rio de Janeiro, com certeza vai lembrar do Cadê o Amarildo, que foi um pedreiro lá da Rocinha que sumiu e até hoje ninguém consegue esclarecer o que aconteceu com o Amarildo. Parece que ele foi morto, mas ninguém consegue mais detalhes a respeito disso. E Cláudia Silva, que foi essa mulher arrastada pela viatura da polícia, também foi outro acontecimento aqui no Rio de Janeiro muito grave, muito chocante também. Então, ele lembra do Amarildo e da Cláudia Silva aqui de uma forma pontual, porque se a gente está falando da existência de Fabiano, que são aquelas pessoas que estão à margem, ele trouxe 2 exemplos concretos para a gente. Beleza. E ele explica essa referência. Isso é muito importante, explicar as referências. E olha aqui, o pulo do gato, e é uma coisa que se vocês fizerem na redação da UERJ, com certeza não vai passar despercebido. Nossas mortes severinas. Morte severina faz alusão, olha aí a intertextualidade, faz alusão a uma obra do João Cabral de Melo Neto. Acredito que tem uma pessoa aqui que gosta muito de João Cabral de Melo Neto. Se estiver ouvindo aqui, vai ficar ligadinha, 100%. Que adora João Cabral de Melo Neto, né, Thaisa? Ele tem um livro que ele fala disso. Agora eu só esqueci o nome da poesia. Thaisa, se você lembrar e puder falar pra gente, vai ser show. Que vai falar a respeito disso, da morte severina. Somos todos severinos na vida, iguais em tudo de pia. E é um poema lindo que já caiu em prova da UERJ, inclusive, tá? Quando ele traz essa referência à morte severina, ele fala exatamente disso. Somos todos severinos. É aquela questão de somos todos invisíveis para essa sociedade, nós vamos sofrer de forma invisível. Foi isso que ele fez aqui. Brilhante. Se a gente tiver um tempinho no final, eu juro que leio para vocês esse poema que caiu já na prova da UERJ. Eu até choro lendo, porque é muito forte. Como fruto desse cenário, aí vem, sim, conectivo. O modelo produtivo classista e repressor conservado por Soldados Amarelos. Soldados Amarelos é uma referência a Vidas Secas. Invisibiliza sertanejos na construção de uma lógica submissa. Então, ele faz uma referência à obra com Soldados Amarelos e fala dessa invisibilidade. Na condição de bicho, a marginalização se constitui um dos pilares do capital, exposta no Manifesto Desigual de Direitos Básicos. Desse modo, a segregação econômica enuncia a estigmatização do ser. O que eu quero mostrar para vocês com essas referências todas? Que para a redação da UERJ, vocês precisam utilizar a obra que ela deu, mas não necessariamente para fazer uma resenha. E aqui é algo que vocês precisam ter muito cuidado. A UERJ não quer que vocês fiquem, durante a redação, citando trechos e mais trechos para demonstrar que vocês leram o livro. Não é isso. Ela quer que vocês peguem pedaços pontuais da obra e façam essas referências, e façam essas citações. É o caso de, por exemplo, você citar um personagem do livro e uma ação que ele teve, de você citar um acontecimento específico e de forma breve para atrelar aquilo que você está afirmando. Não é perder 4, 5 linhas da sua redação descrevendo o livro, porque senão você pode correr o risco de fugir do texto dissertativo argumentativo e chegar a uma resenha. Então, tomem cuidado com isso, tá? Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, recomendo que vocês pesquisem vídeos curtos no YouTube dele, vale a pena. A sociedade é pautada em símbolos. Então, aqui, ó, ele traz um argumento de autoridade para a gente. Detentores, então, de simbologias com prestígio social, como o poder de consumo e a escolarização. A elite institui uma narrativa hierarquizada. A afasia graciliana e a miséria
deslegitimam o periférico. Perfeito isso aqui, tudo a ver com a obra do Pierre Bourdieu. Então, percebam que ele traz uma citação, e o Pierre Bourdieu ele vai fazer críticas a esse modelo capitalista, ele vai fazer críticas à sociedade, né, de consumo, e aqui ele dá essa continuidade. Ele cita a obra do Graciliano e vai falar a respeito da miséria que deslegitima, a fazer Graciliano e a miséria deslegitimam um periférico que acaba por se considerar inferior. Ou seja, aquela pessoa em condição, em uma situação de vulnerabilidade, então aquela pessoa que mora em determinados locais, ela acaba aprendendo que de onde ela vem, quem ela é, não importa para a sociedade, porque a gente vive em um lugar classista. Dessa forma, relações de poder caricaturizam ciclos de supressão do pobre e episódios antidemocráticos. E agora a gente vê a conclusão para o UERJ. Nada de proposta de intervenção. Por favor, não queira falar para resolver o problema, uma forma de mudar este cenário. Não. Apenas trace uma reflexão bem ácida a respeito da problemática que a banca te deu e retome o seu título. É no monólogo de uma higienização cultural a faceta cruel de nossa submissão. Intrinsecamente excludente, a sociedade de classe silencia e adestra fabianos. Reificados, o homem torna-se bicho e as vidas secas. Olha que lindo. O homem torna-se bicho e as vidas secas. Perfeito, né? Eu acho assim, essa redação é incrível, é brilhante e eu tive o prazer de conversar com um aluno que fez essa redação e dizer para ele que ele arrasou, que ele foi incrível. Tive esse prazer, né? Porque é muito bacana encontrar uma construção assim. Vocês têm alguma pergunta para fazer em relação a esse primeiro texto que a gente leu? Professora, Pode falar, Camille. precisa escrever que esses nomes assim tão difíceis? Não, não precisa. Fica tranquila. Não precisa trazer essas palavras que são mais rebuscadas. Não há necessidade disso. Inclusive, no próprio site da revista UERJ, não sei se vocês já viram, tem lá um artigo que o professor ele comenta que essa linguagem rebuscada não é o que vai te garantir uma nota excelente, mas sim o conteúdo. Mas você pode chegar ali e utilizar palavras simples, mas você foi autoral, você foi pertinente, você levou um texto que estava dentro do que a banca queria, então não tem erro, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Algumas redações a gente acaba encontrando essa linguagem mais rebuscada, mas é natural, não é primordial para garantir uma nota máxima. Mais alguém com alguma pergunta? Tá, beleza. Professora, Pode falar. sobre a introdução, ela tem que ter pelo menos 6 linhas, né? A argumentação pode ter 9? Então, vamos lá. Essa questão das linhas, eu não consigo agora, assim, de cabeça te responder, porque só vendo ali a folha. O que você precisa pensar? A introdução, é o ideal ficar entre 6 mesmo, 6 para não extrapolar muito, tá? Introdução muito longa é tiro no pé, gente. Introdução é contextualização, apresentação da tese, argumento 1 e 2. Se você enfeita muito o pavão na introdução, ela deixa de ser introdução e vira qualquer outra coisa, menos a introdução da sua redação. Então, é sem enfeitar o pavão. Contextualização, tese, argumento 1 e 2. Beleza, a gente vai ver como constrói isso, já já, tá? Fica tranquila, Camille. E em relação a essa contagem das linhas para desenvolvimento 1 e 2, eu não tenho como te dizer, faz 9, faz 8, porque senão fica engessado. Mas é mantendo ali um padrão para que o seu texto possa ser, para que o seu parágrafo possa ser bem desenvolvido. Então, vamos seguir aqui. Vou mostrar mais uma redação para vocês. Deixa eu ver se é essa daqui. Vamos nessa daqui. Cadê?
Engraçado, porque eu tinha uma... Eu não sei se ele ainda tá aqui. Ah, que pena. Tinha uma que começava com uma música. Estranho. Então, deixa eu ver se é essa daqui. Tum, tum, tum. Não é essa. Não. É estranho. Enfim, tinha uma que começava com uma música. Mas não está aqui. Vou colocar essa daqui porque ela começa diferente. Introdução. A primeira condição para transformar a realidade é conhecê-la. Essa daqui já começou de uma forma diferente. Não trouxe a obra, mas trouxe uma citação. A emblemática frase de Eduardo Galeano enquadra perfeitamente o panorama de não reconhecimento do indivíduo com ele mesmo, tendo em vista que as diversas adversidades que as pessoas marginalizadas vivem em seu cotidiano promovem a latente falta de perspectiva de mudança em sua vida de sofrimento e privações, o que influencia diretamente na forma como se enxergam. Então, aqui, olha só, nós temos uma contextualização feita por meio de uma citação direta. Na sequência, o aluno explica o porquê dessa citação que ele trouxe. Beleza. Fabiano, em Vidas Secas, é um grande exemplo dessa situação. E agora, vamos à tese. Uma vez que se considera inferior em várias partes da obra, o que demonstra... Perdão, gente. O que demonstra a relevância dessa para o tempo presente. Defendemos, assim, que a invisibilidade social e a vida árdua de milhares de indivíduos possuem parte ativa nesse sentimento de inferioridade em seus aspectos mais subjetivos. Aqui a gente pode dizer, ó, a tese é propriamente dita essa daqui. E olha só que bacana para a gente desmistificar mais uma ideia a respeito da UERJ versus Enem. Defendemos. Olha aqui, primeira pessoa do plural. Nós defendemos. O que acontece aqui de diferente para o Enem? No Enem, deve-se, ao máximo, evitar o uso da primeira pessoa do plural e da primeira pessoa do singular. Então, eu defendo, nós defendemos, corta. Defende-se. Beleza? Para o UERJ, você já pode. Para o UERJ, é interessante, inclusive, que você mescle as pessoas do discurso para que o seu texto não fique maçante. Então, você pode utilizar o defende-se e depois, mais abaixo, um acreditamos, sabe? Você pode utilizar essa mistura, o acredito, percebo, tanto faz. O importante é que você mescle isso. Defendemos, assim, que a invisibilidade social e a vida árdua de milhares de indivíduos possuem parte ativa nesse sentimento de inferioridade em seus aspectos mais subjetivos. Olha, mais uma vez aqui, ó, primeira do plural. Acreditamos que esse cenário de inferiorização da importância humana vai além de um processo sociológico. É um projeto de classes dominantes. Ao relacionarmos a maneira como a pessoa se enxerga e o projeto governamental, fica nítido o interesse das autoridades em manter esse sentimento negativo acerca de si nos sertanejos, visto que essa postura passiva do indivíduo é extremamente benéfica para a manutenção do controle da sociedade, o que leva à negligência quase total, principalmente no sertão. Esse descaso dos governos reflete diretamente nos aspectos psicológicos e emocionais do ser, posto que se o Estado e a maioria da população os consideram invisíveis, por que se considerariam o contrário? Dessa forma, milhares de fabianos espalhados pelo Brasil, por uma constante falta de importância social, reafirmam sua inferioridade e se submetem a situações desumanas por acreditarem que essa é a única via de sobrevivência, havendo a degradação daquilo que mais prezamos constitucionalmente, a dignidade humana. O que esse aluno ou essa aluna fez aqui? Referência ao livro, muito conteúdo, e também ela cita a Constituição Federal, Princípio da Dignidade Humana. Então, foi um parágrafo em que há essa referência total ao que está exposto na obra e à realidade, e também à Constituição Federal. E aí,
ela vai continuar aqui a exposição dela. Vou me ater mais à introdução, porque hoje a nossa aula é disso. Então, como vocês puderam ver aqui, por que eu fiz isso? Porque eu queria mostrar na prática para vocês o que acontece, o que pode, o que não pode. A introdução para a UERJ, ela é desmistificada. Então, contextualização, tese, argumento 1 e 2, não tem esse problema de você não poder utilizar verbos na primeira pessoa do plural, pode sim, durante todo o seu texto, não tem problema. O que você precisa é apresentar uma boa tese e bons argumentos para defendê-la. E como que a gente vai montar essa boa tese? Vamos ver aqui. Então, o que fazer na introdução? Exatamente isso que eu disse para vocês. Fazer na introdução, contextualizar, que é o que já está aqui, apresentar uma boa tese, e a tese é justamente o quê? A sua opinião. E vamos ver, a gente viu já os exemplos dessas introduções e vimos bons exemplos, porque foram de redações exemplares. Quando você apresenta a sua opinião sobre o tema, o que você faz? Você mostra para o examinador o que você pensa a respeito do tema que ele te deu. Então, o examinador vai lá, traz um tema para você, e ele quer saber o que você acha a respeito daquilo. E aqui vem o maior pulo do gato. O maior pulo do gato para uma tese para a UERJ. A banca, ela vai trazer para você tema de posicionamento. Isso é um fato. Eu já analisei vários temas de redação da UERJ, podem ter certeza disso. Esse não é o primeiro e nem vai ser o último, se Deus quiser. Vários temas. E em todas as redações que ela trouxe, em todos os temas, ela sempre queria que o aluno se posicionasse. E esse se posicionar, quando a gente se posiciona, muitas pessoas pensam que se posicionar é dizer apenas sim ou não. Só que, na verdade, para você chegar a esse sim ou não, você não pode excluir o caminho do meio, que é o equilíbrio. Você precisa mostrar que nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom. Existe um caminho do meio, e esse caminho do meio é o equilíbrio. Então, não necessariamente aquilo dali só tem pontos ruins. Existem pontos bons também. E não necessariamente aquilo dali é só mal. Existem pontos... não necessariamente aquilo dali é só maravilhoso. Existem pontos ruins que precisam ser observados. Quando a banca traz para você perguntas, temas que pedem para você se posicionar, você não pode ignorar o caminho do meio. O que eu quero dizer com isso, professor? O que você quer dizer com isso, professor? Eu devo ficar em cima do muro? Não. Eu não disse que você deve ficar em cima do muro. Você deve se posicionar. Mas você não pode esquecer que em uma argumentação existe o prós e existe o contra. E é muito bacana quando vocês conseguem jogar com esse prós e contra. Então, o que é isso? Sabe quando você argumenta utilizando conjunções concessivas, como embora, por exemplo? É exatamente isso. Embora o embora, ele vai trazer uma nuance de apresentar um ponto negativo para, na sequência, você apresentar um ponto positivo. E vice-versa. Exemplo bobo para te mostrar como funciona o embora. Embora o chocolate em excesso faça mal para a saúde, cientistas comprovaram que em pequenas doses ele pode ser benéfico. Olha que interessante. Eu não disse assim, não, o chocolate faz mal para a saúde, as pessoas devem evitar o consumo de chocolate porque ele realmente engorda, ele aumenta o nível de açúcar no sangue. Tá certo, beleza. Tá bacana essa argumentação. Mas agora, quando você traz essa argumentação, embora o chocolate de fato possa aumentar o açúcar no sangue, ele possa ser prejudicial à saúde, não podemos ignorar
algumas pesquisas que já demonstram que o consumo em pequenas doses do chocolate amargo, por exemplo, pode se mostrar beneficial e um instrumento que auxilia na perda de peso, na dieta de pessoas obesas e por aí vai. O que eu fiz? Eu disse assim, examinadora, aqui, ó, eu sei que existem duas faces dessa moeda e eu estou te mostrando que eu sei disso porque eu li, porque eu estudei. Então, antes de você mostrar já de cara o seu posicionamento, enfraquece o posicionamento contrário ao seu. Quer ver? Lembra lá daquela história do iPhone? Mãe, embora eu saiba que eu não tenha lavado a louça todos os dias, na maior parte deles eu fiz isso e ainda lavava o banheiro uma vez por mês. Então, assim, eu sei que eu falhei ali em alguns momentos, mas mesmo tendo falhado, poxa, na maior parte do tempo eu te ajudei. É exatamente isso. É fugir de uma visão que só vai o sim, só vai o não. É mostrar um conhecimento científico mais amplo. Isso é bacana, isso também é argumentar. Então, fica aí essa dica para vocês. É muito bacana quando vocês argumentam utilizando as conjunções concessivas. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, são essas algumas das concessivas. Posto que, meus amores, posto que é concessivo. Posto que não é porque, tá? Não fui à festa, posto que estava doente. Posto que nada. Porque estava doente, por favor. Olha, eu trabalho muito com concurso público também, então preparo muita aula, muito material para concurso. Essa pergunta aqui do posto que, ela cai pelo menos em 3 concursos que a banca organiza por ano. E ainda tem gente que erra. Eu sempre falo isso para os meus alunos, posto que ele é concessivo. E é uma das bancas mais difíceis aqui que fazem concurso aqui no Brasil. Então, estrutura da nossa introdução, contextualização, tese, argumento 1 e argumento 2. Professora, é obrigatório eu apresentar o argumento 1 e 2? Não, não é obrigatório, ok? Você pode deixar como apresentar a contextualização a tese e deixar em aberto, deixar de forma genérica o argumento que você vai utilizar no parágrafo de desenvolvimento 1 e no parágrafo de desenvolvimento 2. Não tem problema. Trouxe aqui para vocês, até por coincidência, o nosso tema 1 da redação. Alô, galera que ainda não enviou a redação 1. Já está lá, já postei até a redação 2 hoje na Hotmart e postei a redação 2 também na nossa plataforma. Vejam, façam, se organizem para fazer os temas. Não adianta querer entregar 2, 3 redações de uma vez. Por mais até que eu corrija, não é a mesma coisa de vocês fazerem uma por semana, tá? O cronograma é esse. É o que vai te ajudar a melhorar na hora da redação. Então, temos aqui o nosso tema 1. Vivemos em uma sociedade distópica. Acho que tem pergunta aqui no chat, espera aí. Deixa eu ver. Oi, professora, fui eu que levantei a mão. Júlia. Pode falar, Júlia. Não, eu só queria saber se essa redação que você postou hoje, né? O tema de hoje, se o prazo é terça-feira. Se é até terça, né? Então, o prazo para vocês entregarem a redação é sempre de quinta a sábado. Porque aí vocês fazem e tal, eu corrijo e entrego para vocês corrigida até terça-feira. Mas, como eu sei que vocês ainda estão se organizando também em relação ao horário, fiquem tranquilos, podem me enviar o tema 1 até domingo. Quem já quiser fazer o tema 2 também, fique à vontade. Ele já está lá no nosso painel de redação, na Hotmart. Fica a critério de vocês. Se alguém tiver com algum problema de construção de texto, teve algumas pessoas que chegaram recentemente, pode conversar comigo no WhatsApp, eu estou aqui para ajudar e facilitar a vida de vocês o máximo que eu puder. Ainda vamos ter o simulado da prova objetiva também. Estou só esperando ficar um pouquinho mais perto, porque senão vocês vão acabar esquecendo, né, dos conteúdos. E fica muita coisa para estudar também. Vou fazer um cronograma para vocês assim que o edital sair, com todos os conteúdos, tudo organizado para ajudar mais ainda e facilitar a vida de vocês. Então, fiquem tranquilos. Eu quero que vocês, respirem. Redação vai dar tudo certo. Eu estou aqui para ajudar.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me mandar mensagem, tá? Tô aqui para isso, gente. Eu amo Vou fazer mandar isso. mesmo, professora. Pode mandar, Júlia, pode mandar. Eu amo muito fazer isso, de estar aqui com vocês. Eu precisava desses encontros ao vivo, que é uma oportunidade que a gente tem de trocar. Eu precisava muito disso mesmo, essa proximidade. E sem contar que eu fico perto de vocês que estão jovens, eu vou rejuvenescendo também, né? Que isso é importante. Se eu gosto de trabalhar com gente jovem, com adolescente, tá vendo? Que aí eu vou aproveitando, vocês estão aí no início da juventude, estou aqui, como é que fala? Estou aproveitando tudo isso. Vou ficando jovem aprendendo as gírias da moda também, né, gente? 30 anos, eu tenho que me inteirar com vocês. Vivemos em uma sociedade distópica em que o bem-estar de uma minoria está atrelado ao sofrimento de uma maioria? É um ótimo tema. Pode falar, Júlia. Ah, não, professora, só esqueci de tirar a mãozinha, desculpa. Ah, não tem problema não. Bora lá. Esse tema aqui, ele está associado já à obra do Ishiguro. Ai, gente, eu sinto que eu estou falando esse nome errado. Deve ser alguma coisa com Ishiguro. Estou falando errado, mas é isso aí. Vivemos em uma sociedade distópica em que o bem-estar de uma minoria está atrelado ao sofrimento de uma maioria? Será que nós vivemos nesse tipo de sociedade em que uma minoria se satisfaz ou enriquece, se engrandece a partir do sofrimento de uma maioria? Qual é a sua opinião sobre isso? E aqui, ó, nós temos o tema e vocês precisam desenvolver a tese. Espera aí que eu já vou ver, deixa eu apagar aqui. Pode ir falando, não sei se... Professora, esse tema que a senhora colocou é sobre a desigualdade do... Espera aí que eu vou ver aqui. Pode Calma falar. aí. É que eu tô dirigindo esse negócio aqui. Ele fala sobre a desigualdade do pobre ou não tem nada a ver? Porque eu não consigo entender as redações da UERJ. Então, esse tema aqui, quando a gente fala de sociedade distópica, perceba que o tema, ele foi amplo. O tema não especificou se era para você falar de desigualdade financeira, se era para você falar de desigualdade educacional, de desigualdade laboral, que seria associada ao trabalho. O tema só te perguntou isso aqui, ó. A sociedade, essa minoria, a felicidade dessa minoria está atrelada ao sofrimento de uma maioria? Aí você vai me dizer sim ou não. Supondo que a resposta tenha sido sim. Aí você vai ter que responder. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que essa minoria, o bem-estar dessa minoria está atrelado ao sofrimento da maioria? E a gente pode falar manutenção do status, manutenção do poder. Todos esses elementos, eles vão corroborar o que você disse. Vão corroborar o sim que você deu. Então, ok. Como que a gente vai fazer para desenvolver a tese? E isso vocês vão fazer para desenvolver qualquer tese. A primeira coisa, o primeiro passo vai ser marcar as palavras-chave daquele tema. Então, aqui nós temos, ó, sociedade distópica, bem-estar, minoria, sofrimento da maioria. Então, aqui, qual é a ideia que eu tenho? Primeira coisa, o que é uma sociedade distópica? A distopia, ela é o oposto de uma utopia. Na distopia, a gente tem a distorção de uma realidade. O que a gente enxerga lá na obra do Ishiguro? Uma sociedade, um lugar em que as pessoas, elas existem e elas são tratadas, criadas para doarem os seus órgãos. Espero não estar dando spoiler, mas é isso. Para que elas doem os órgãos para aqueles que precisam. Então,
todo o tratamento, todo o desenvolvimento de vida dessas pessoas, ele é pensado para o bem-estar de um outro grupo. Então, eu tenho aqui um grupo que vai abdicar da própria vida para propiciar a manutenção, a vivência de um outro grupo. E aí a gente pode interpretar isso como sendo essa minoria que se beneficia dos órgãos e essa maioria que doa os órgãos. Digamos, a gente pode fazer essa relação. Isso é algo que nós podemos enxergar na nossa sociedade, só que aí, no caso, não como relação à doação de órgãos, mas como relação à manutenção das estruturas, principalmente econômicas e culturais. É algo que a gente pode verificar sim ou não. Então, é essa ideia que vai te fazer desenvolver a sua tese. Você vai precisar pensar nisso. Então, selecionamos as palavras-chave. E agora a gente reflete, que foi o que nós acabamos de fazer. Se isso é possível, se isso acontece ou não, se a gente consegue pegar esse tema do livro e sair da ficção e vir para a realidade. O que você pensa a respeito disso? E aí, nesse caso aqui, a gente tem o pensar como quais são os conteúdos que você tem, livro, filme, obra, que te fazem acreditar nesse sim ou não que você disse para a pergunta do tema. Ah, professora, alguns exemplos que a gente pode citar aqui. É aquele filme da Netflix, agora eu esqueci o nome, O Poço. O Poço é uma excelente representação disso daqui. Uma excelente representação. E não só O Poço, nós vamos ter vários outros filmes, até produções nacionais, como, por exemplo, a própria série O Mecanismo, que vai falar de um grupo político que se beneficia da posição política e prejudica a maioria em benefício próprio. Então, a gente tem aí esse exemplo que é nacional, Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Deixa eu pensar aqui, com certeza tem mais. A própria obra que a gente acabou de ler, do Fabiano, do Vidas Secas. Olha só, também se encaixaria aqui. Por quê? O Fabiano, ele não é único. O Fabiano, ele é uma representação de várias outras pessoas que estão ali dando a própria vida para que outros possam ter qualidade de vida. Olha, gente, isso é até legal, hein? Fabianos que estão entregando a sua própria vida para que outros possam ter essa qualidade na vivência, essa qualidade de experiência de vida. Isso é muito bacana. E o próximo passo vai ser o planejamento textual. Como que se dá esse planejamento textual? A gente tem um mnemônico para isso. E esse mnemônico, ele é assim: tese, tese, ar, conclusão. Tese, tese. Aqui a gente vai ter a tese e o conteúdo, a contextualização da sua introdução, que é o que está aqui. Esse primeiro argumento 1, a gente pode até riscar aqui contextualização, ó, e botar repertório, que vai ficar combinando. E repertório do argumento 1. Argumento 2 e repertório do argumento 3. Esse repertório aqui é o argumento de autoridade que você vai citar. O argumento de autoridade, o dado científico, a alusão a um filme, a alusão a uma série, a uma música que você vai fazer na sua redação. Então, perceba, e por fim, a conclusão que vai ser reflexiva. Na construção desse texto, você vai montar esse planejamento aqui antes de iniciar a sua redação. Então, aqui, qual é a tese que você vai defender? Vamos pensar numa tese aqui, vamos desenvolver uma tese? E aí eu preciso da ajuda de vocês para a gente desenvolver essa tese. Tem preguiça, hein, gente? Hoje é sexta-feira,
Daqui a pouco vocês terminam a aula, já podem fazer o quê? Descansar, dormir. Aí amanhã, da redação. Vivemos em uma sociedade distópica em que o bem-estar de uma minoria está atrelado ao sofrimento de uma maioria. Vamos utilizar o método PSD. Penso, sei, defendo. Falou em criação de tese? PSD. Penso, sei, defendo. Penso é o posicionamento direto de vocês. Sei é o que você sabe com base em conhecimento de mundo. Filme, série, filosofia, sociologia. E o defendo é o porquê você pensa dessa forma. Então, deixa eu ver se aqui tem como eu digitar. Não tem como. Porque seria mais rápido. Não tem como. Então, vamos botar o nosso penso aqui. Vivemos nessa sociedade distópica? Vou colocar aqui sim. Nós vivemos nessa sociedade distópica. E como que a gente pode perceber isso? Vivemos em uma sociedade distópica? Sim. Nota-se que o bem-estar de um grupo seleto é visto como prioridade em detrimento de um grupo maior Aí depois a gente pode fazer substituições de palavras, não tem problema. Então, nota-se que o bem-estar de um grupo seleto é visto como prioridade em detrimento de um grupo maior, vírgula, que sacrifica as próprias escolhas, muitas das vezes sem conhecimento, muitas das vezes de forma inconsciente, porque muitas das vezes essas pessoas não têm noção do que elas estão fazendo, elas não têm noção de como mudar, isso porque a gente não tem no país uma educação que abrange todas as pessoas de forma igualitária, com qualidade. Então, às vezes, esse grande grupo não consegue ter ideia do porquê eles estão ali na base da pirâmide. Eles apenas se mantêm nessa base. Então, que sacrifica as próprias escolhas, muitas das vezes de forma inconsciente, perpetuando vou botar aqui, o status quo social. Então, aqui, ó, eu criei rapidinho para mostrar para vocês como que isso se dá. Óbvio que quando vocês forem criar a redação de vocês, elaborar para me mandar, vocês vão pensar, vão ter o tempo de vocês para conseguir se habituar a esse método do penso, sei, defendo. E quem se sentir à vontade na hora de criar a redação, eu gostaria muito que vocês passassem a fazer dessa forma. PSD, depois monta o planejamento textual. Quem quiser, pode me enviar por WhatsApp, tira foto e mostra para eu poder ir dando uma coordenada, falar, olha, coloque isso aqui, repensa essa tese. Já tem alunos que eu sempre faço isso, que quando estão construindo me enviam e eu vou lá e ajudo na construção. Se vocês quiserem fazer também, fiquem à vontade. Como eu disse, estou aqui para ajudar e eu fico muito feliz quando vocês compartilham comigo esse momento de criação da redação. Porque eu vejo que vocês estão estudando, que estão se empenhando, isso me deixa muito contente, tá? De coração, podem me perguntar mesmo. Então, aqui a gente formulou essa resposta do penso. Nota-se que o bem-estar de um grupo seleto é visto como prioridade em detrimento de um grupo maior, que sacrifica as próprias escolhas, muitas das vezes de forma inconsciente, perpetuando o status quo social.
Ai, professora, eu não conseguiria pensar nessa palavra, status quo. O que eu poderia colocar no lugar? Perpetuando a pirâmide social, perpetuando as desigualdades sociais. Pronto, sem problema algum. Sei. No sei, eu preciso pensar repertórios. Quais repertórios me fazem ter uma ideia de que isso daqui é real? De que eu estou defendendo isso. Presta atenção, ó. Esse penso é a minha tese, é a minha opinião sobre o tema. Qual é a minha opinião? De que existem muitas pessoas que não têm noção do que está ali acontecendo com elas. Então, elas sacrificam as próprias escolhas e tudo mais. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, já é a minha tese. Agora eu preciso pensar em quais argumentos eu posso usar para fortalecer isso daqui. Quais repertórios? E aí eu vou ter, como exemplo aqui, O Poço, a obra Elite do Atraso, do Gessé Souza. É uma excelente obra. Posso citar aqui também a obra Escravidão, do Laurentino Gomes, que vai falar muito a respeito disso. 1808, também do Laurentino Gomes. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que a gente acabou de ver. Tudo isso vai servir como um repertório. Professora, eu tenho problemas com repertório. O que eu faço? Vou enviar para vocês de presente. Não sei se eu já enviei lá no grupo. Se eu ainda não tiver enviado, vou enviar de novo. Aliás, independente de qualquer coisa, eu vou mandar de novo, porque teve gente que entrou agora no grupo. Um banco de repertório com temas para vários eixos. Então, tem eixo político-social, educacional, saúde. E aí vocês podem ler aqueles conteúdos que vai dar uma base muito boa para vocês de repertório. Quando vocês forem produzir as redações agora, coloca do lado esse banco de repertório. E aí vocês veem, a temática da redação é político-social. Vai lá no eixo político-social e procura quais os repertórios que tem. Podem fazer isso por enquanto. A partir de outubro, eu já não aconselho mais usar o banco, tá? Por enquanto pode, porque ainda falta um pouco para a prova, pode ir usando sem problemas. Então, já botei aqui o meu SEI, o meu repertório. E agora, eu defendo isso por quê? Eu defendo isso por perceber que a sociedade é extremamente desigual e isso se dá em razão do grupo seleto que deseja se manter no poder econômico e que deseja se manter com poder econômico e cultural. Outro bom aqui também que a gente pode falar é um filósofo ou sociólogo chamado Antônio Gramsci. Pesquisem sobre ele no YouTube, maravilhoso. Ele vai falar a respeito de capital cultural. Excelente, gente. Capital cultural, muito bom. Então, aqui, ó, eu já tenho meu defendo. Isso aqui que eu coloquei para vocês é a tese. Percebeu que não é tão difícil assim criar uma tese? O que você vai fazer lá no dia da sua prova? Penso. O que eu penso sobre isso? Bom, eu penso que o problema do país relacionado à memória não... Vamos supor que a questão seja a respeito de memória. O problema que o país enfrenta relacionado às questões históricas é, de fato, não avaliar e ensinar, reviver não. Deixa eu pensar aqui. Se a gente tem como ideia memória, eu vou trazer um exemplo para vocês. Se a gente tem um tema que fale de memória, de relembrar acontecimentos para que eles não se repitam. Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Na Alemanha, quando você passeia pelas ruas de lá, você o tempo inteiro vai ter, quando você passa por lugares em que ocorreu algo relacionado à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Holocausto, em todas as ruas, em todos os pedacinhos que tem alguma coisa ali, alguma memória, tem uma placa falando a respeito. É como se eles colocassem essas placas nas ruas e eles fizessem questão de lembrar disso para que não aconteça novamente. Então, a memória, ela é importante
para que você possa relembrar acontecimentos que não devem se repetir. Essa é a importância da memória para a construção de uma sociedade. Então, se o tema fosse relacionado a isso, já temos aí uma opinião. Entende? O pensar é você colocar no papel a sua opinião a respeito daquilo. Beleza? Por isso que é importante vocês irem no passo a passo. Primeiro passo, PSD. Segundo passo, é esse aqui, ó. Contextualização da tese. Tese. Argumento 1, argumento 2, contextualização do argumento 2, repertório, e a conclusão. Como que ficaria a gente montando isso aqui agora, depois de fazer o PSD? Para contextualização da tese, a gente pode citar qualquer uma dessas obras aqui. A tese é exatamente essa que vocês estão vendo aqui, ó. Vem até status social. Argumento 1, a gente pode falar que defende isso por uma questão de perceber a desigualdade social no país. Contextualização, pode pegar algo daqui. Argumento 2, a manutenção do domínio cultural. Contextualização para o argumento 2, que a gente pode citar o Antônio Gramsci. E, por fim, conclui a ideia. Percebe que, então, nós temos um passo a passo. Vou voltar aqui para a gente ver esse passo a passo. Primeiro deles, selecionar a palavra-chave do tema. Segundo, refletir e responder. Aí aqui entra o nosso método PSD. Terceiro passo. O terceiro passo é você fazer essa organização mental, que não deixa de ser o nosso PSD mesmo, que vai entrar nesses dois aqui. E, por fim, o planejamento textual. Tese, conclusão. Tese, contextualização da tese, argumento 1 e repertório 1, argumento 2 e repertório 2, conclusão. Percebeu? O que eu quero a partir de agora de vocês? Construir redação com método. Quando vocês vão fazer uma questão de matemática, de física, de química, vocês aplicam a fórmula. Por que não vai aplicar uma fórmula para construir uma redação? Nada disso. Agora vocês vão passar a fazer isso. E eu vou ficar muito feliz se vocês me enviarem para eu ver que vocês estão fazendo, que vocês pegaram a manha do negócio. Isso aqui vai te fazer economizar tempo na hora de fazer redação. Então, método na hora de redigir o texto. Qual é? Seleciona a palavra-chave do tema. Reflete. Estabelece o seu penso, sei, defendo. Planeja o texto. É isso. Vocês vão ver que com essa técnica vai ficar muito mais fácil de fazer. Aqui eu botei um exemplo para vocês. Peço desculpas pela minha letra horrorosa. Eu tento deixar um espaço aqui para escrever, mas a letra ela não ajuda, que eu quero falar rápido e escrever, e fica isso aí. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, porque é muito, muito importante mesmo, galera. O método na hora de fazer uma redação, ele é essencial. Alguém tem alguma dúvida em relação ao PSD e ao planejamento textual especificamente dito? Professora, às vezes eu só tenho dúvida porque você montou a tese, né? E a tese é basicamente um conceito geral do que você pensa. Isso aí. Você fez o compilado. Só que tem que escolher 2 argumentos. E eu sempre fico em dúvida. Isso é o que eu penso. Como eu vou achar o que eu penso, os argumentos dentro do que eu penso? Eu sempre tenho uma certa dificuldade para achar isso e acabo demorando muito tempo. Tá, entendi. Como que você vai achar isso? É no D do defendo. Defendo isso por quê? Porque por causa disso, por causa daquilo. Exemplo aqui que a gente trouxe, ó. Vou te dar os argumentos que a gente pode usar aqui. Defendo, oh meu Deus. Eu defendo isso aqui por quê? Catarina, por que você defende que o bem-estar de um grupo seleto é visto como prioridade em detrimento de um grupo maior
que sacrifica as próprias escolhas, muitas das vezes de forma inconsciente, perpetuando o status quo social. Então, eu defendo esse posicionamento porque nós não temos investimento em políticas sociais que se prestem a reduzir as desigualdades sociais e também porque nós não temos incentivos educacionais que ofereçam igualdade de condição para toda a sociedade brasileira. Então, eu defendo isso por conta desses dois motivos. Percebe, Júlia, que esse defender é uma argumentação. Eu defendo porque, e aí você traz o seu argumento. Uma outra forma de você apresentar a argumentação é com base em causa e consequência. Então, olha, eu defendo isso porque o Estado não investe em infraestrutura educacional para que essas pessoas possam melhorar sua qualidade de vida. E a consequência disso é a manutenção desse status quo social, desse status quo que nós presenciamos. Então, tem essas duas formas, de você fazer um defendo com base em dois porquês, ou de você fazer esse defendo com base em causa e a consequência dessa causa. Consegui te ajudar? Consegui responder tua dúvida? Eu abri aqui o slide, eu não estava compartilhando com vocês, amor. Mas eu consegui te ajudar? Sim, professora, obrigada. É porque eu consigo fazer, só que depois de quebrar muito a cabeça, ele demora muito tempo. Então. Tá. O que você vai fazer, então? Próxima redação. Eu sei que você já fez o tema 1, agora para o tema 2. Vai montar esse método do PSD e o seu planejamento textual e vai me mandar foto. Sempre que você for mandar, manda pelo WhatsApp, porque eu vejo com mais frequência do que o Telegram. Então, fica até aí a mensagem para vocês, gente. Sempre vejo mais o WhatsApp do que o Telegram. Aí você pode me mandar lá, que eu vou ver e te ajudo. Ai, professora, eu tenho muita dúvida para desenvolver o texto, para criar os parágrafos de desenvolvimento. Começa fazendo com causa e consequência. Vocês vão ver que acaba sendo mais fácil. Por quê? Se tem um problema, tem uma causa. E toda causa tem o quê? Uma consequência. Então, fica mais fácil essa construção de causa e consequência no início. Podem seguir que vocês vão ver que é tranquilo. Mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Professora, tá me escutando? Claro, Fernanda, tô sim. É que eu queria saber, tipo, na tese, você fala o que você pensa já, tipo, de cara, mais ou menos, e você cita já alguma coisa ou você espera para a argumentação para citar alguma coisa, tipo livro, filme? Boa pergunta. Na tese, você vai apresentar a sua opinião. O que você pensa a respeito do tema. Nesse momento, você não vai trazer nenhum argumento, ou seja, você não vai trazer nenhum filósofo, sociólogo, nada, não traz. A estrutura da sua introdução vai ser uma contextualização, e ali você pode citar o filme, você pode citar uma frase de algum filósofo, algo que esteja associado à sua tese, mas é uma citação geral, não é uma argumentação, é só uma citação, uma referência que você vai fazer, como se fosse assim, para amaciar a apresentação da tese. Sabe quando você precisa dizer uma coisa muito dura para alguém? Mas antes de você dizer essa coisa muito dura, você faz tudo um... Você faz um... Como eu posso dizer, meu Deus, a palavra? Não queria usar amaciar. Você chega com cautela, sabe? É exatamente isso. Você não vai chegar dizendo assim, ó, é isso mesmo, quer ver? Você não vai chegar já dizendo aqui qual foi a tese que a gente criou? Nota-se que o bem-estar de uma minoria... Você já não vai chegar dizendo isso. Você vai trazer uma contextualização. Por exemplo, no filme O Poço, percebe-se uma grande diferença entre as camadas sociais e a distribuição
de a distribuição de alimentos e de qualidade de vida. Fora da ficção, na realidade, e aí você vem com a tese, nota-se que o bem-estar de um grupo seleto é visto como prioridade em detrimento de um grupo maior, que sacrifica as próprias escolhas, muitas das vezes de forma inconsciente, perpetuando o status quo social. Consegui te ajudar, Fernanda? Isso você foi ali na tese. Aí você vai na tese sem dó nem medo, pode botar o dedo na ferida. Mas antes de você botar o dedo na ferida, dá uma suavizada nessa introdução, que é com a contextualização. O que você não pode fazer é apresentar seus argumentos nesse momento. O que seriam os argumentos? O porquê de você defender esse ponto de vista. As causas que te fazem defender esse ponto de vista. As consequências desse problema. Isso não, tá? Consegui te ajudar? Sim, obrigada. Foi mesmo, Fernanda? Se tiver ainda ficado... Não, a única coisa é que, por exemplo, você citar algum filme na tese. Aí depois, quando você vai argumentar, você pode citar de novo para explicar melhor ou já foi? Pode, no desenvolvimento, você continuar utilizando aquele filme que você citou lá no início? Pode, não tem problema. Você pode fazer essa retomada, não tem problema nenhum. Tá bom. Obrigada. Nada? Mais alguém, gente, com dúvida? Uma pergunta aqui. É possível utilizar na argumentação referências a dois filósofos que se contrapõem, mas nessa ideia eles batem de forma afirmativa da mesma forma? Pode, Gabriel. Sim. Tá. Desde que você saiba como que você vai trabalhar essa diferença entre o pensamento dos dois. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, mesmo que em dado momento de suas obras, os ideais desses filósofos, aí você coloca o nome, os ideais de tais filósofos se contraponha, percebe-se que a respeito do tema tal, ambos coadunam da mesma ideologia. E aí você explica um pouco mais, aí você discorre. Mas pode sim, é até bom que enriquece. Isso que você me disse, Gabriel, é bacana porque vai fugir daquela coisa maniqueísta também, de você conseguir trazer pessoas que, apesar de pensarem diferente sobre determinado assunto, em dado momento tem uma lógica que está próxima. Então fica bacana. Interessante, eu achei que bateria em algum tipo de controvérsia, mas legal. É aquilo, tudo é a forma como a gente vai colocar no texto. Se você souber trabalhar bem esses ideais, vai ficar muito bacana. Gente, então, vou finalizar nossa aula. Eu sempre, Linda, passo um pouquinho do tempo que eu vou falar. Professora. Pode falar, Camille. Calma, deixa eu fazer. Qual filme, livro que a senhora indica para a gente ler, ver para a redação? Boa. Por hora, o que eu aconselho que vocês façam? Eu vou enviar esse manual agora lá no grupo. E lá tem uma indicação de vários filmes que vocês podem ver. E tem os repertórios escritos também. Por hora, eu aconselho isso. Leiam esse banco que eu vou enviar para vocês. E quem ainda não conseguiu assistir, assista ao filme. Também é muito importante. Por quê? Vai ajudar, vai trazer uma base bem bacana para vocês conseguirem entender melhor a temática da UERJ. Tá? Eu não sei como esse moço aí da redação conseguiu esse negócio Nobel, porque o livro é chato, o filme é chato. Eu não sei como, professora. Sério, é muito chato. Você leu o livro de literatura? Que fantástico. Ele é muito memorialista, nostálgico demais. Tinha que ser chinês, japonês, coreano. Tinha que ser. Camille, A única coisa de bom deles é o salgado. Você é muito engraçada, gente. Tem que rir. Fala, Júlia. Só pegando o gancho do que a Camille falou, eu
só quero entender como é que eles vão colocar esse livro, porque eles sempre pegam, geralmente, um tema voltado para a cidade, né? Do Rio de Janeiro. Como eles vão linkar isso? Só quero ver qual vai ser o tema do Olha, eu confesso que eu também eu estou muito curiosa para saber a temática que eles vão trazer desse livro, porque foi uma surpresa muito grande a UERJ trazê-lo. Eu acredito que possa ser algo relacionado ao direito dos nossos corpos. Então, onde o meu direito começa e onde ele termina, eu consigo perceber uma nuance muito grande relacionada a isso. Ou seja, até que ponto eu tenho liberdade? Porque a gente está falando de uma distopia, né? Então, o meu corpo pertence a mim? Até que ponto? Eu acredito que possa ser algo relacionado a isso, relacionado ao resgate da memória também. São duas coisas que eu consegui perceber muito forte no livro. E vamos ver, né? Eu não estou curiosa, não, estou com medo mesmo. Só uma última pergunta aqui, Claro. sobre a conclusão. Eu queria saber se a gente pode meio que responder a pergunta na conclusão de forma direta, depois da gente ter respondido, mostrado o nosso ponto de vista, né? Se a gente acha que sim ou que não, ou talvez, durante o texto. Eu coloquei isso na minha redação, mas eu não sei se está certo. Eu só coloquei depois que o bem-estar de uma pequena parte da sociedade está, sim, vinculada, muitas das vezes, aí eu falei, né, sobre o que eu tinha dito na redação. Aí eu queria saber se pode fazer isso ou não faz. Tá, você pode trazer essa resposta, mas toma cuidado para não ficar algo grosseiro, para não ser como se fosse uma resposta mesmo direta de uma pergunta de prova. Toma cuidado para não soar dessa forma na hora que você fizer a construção, porque isso poderia prejudicar a sua nota. Não sei até que ponto poderia prejudicar, mas é sempre bom ter cuidado. Então, na conclusão, você pode responder de forma indireta a pergunta do tema, tá? Sem problema algum. E, claro, fazendo essa retomada da sua própria tese, do que você utilizou de embasamento no seu texto. Tá bom, professora, obrigada. Show. Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou mandar o arquivo para vocês. Estudem. O tema 2 já está disponível. Então, é isso. Um grande beijo para todos vocês. E se tentar dúvida depois que terminar a aula, quando vocês forem assistir novamente, pode me mandar mensagem também. Não tem problema, estou aqui para ajudá-los. Beleza? Um grande beijo, um ótimo final de semana para vocês também. Aproveitem que está esse tempozinho chuvoso, ótimo para estudar. Estudar embaixo das cobertas. Mentira, sentada e bota a coberta na perna, hein? Por favor. Se for deitado, vem o sono, dorme e o livro cai na cara. Isso não. Comigo já aconteceu. Enfim, gente. Um beijão e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.